Meus queridos, graças e paz. Meus queridos, graças e paz. Amém. Eu só ouvi o pessoal do Calvário ali respondendo. O pessoal da Central também tem que responder. Eita, peraí. Bolsonaro? Ah, não. Meus irmãos, meus queridos, foi nos proposto para a gente conversar nesse início de noite, né? Sobre a temática aqui da EBF, tá certo? E eu vou me ater esse tema, andando com Deus. Aí eu vou pensar um texto lá do Antigo Testamento, mas a gente vai finalizar com textos do Novo Testamento, tá certo? E aí o desafio para quem trouxe Bíblia de papel, o texto está lá em Miqueias. Seis, 8. Miqueias 6, 8. Aí, como Débora foi bem prestativa em achar o texto, ela vai ficar em pé e vai ler para nós. Sim? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus? Essa ideia de andar com Deus é uma ideia poderosa, meus irmãos. É algo que nos enche os olhos, pelo menos deveria encher nossos olhos. É algo que nos desperta a querer saber como é andar com Deus. Como podemos viver essa realidade. As Escrituras, elas nos mostram que é possível andar com Deus. E eu quero compartilhar isso com vocês, alguns aspectos dessa relevante ideia, dessa possibilidade maravilhosa, poder andar com Deus. Mas deixa eu pegar então uma perspectiva do Jardim do Éden. Algumas coisas que a gente olha para a vida de Adão e a gente pode então entender um pouco do que Adão desfrutou. Andar com Deus pode ser entendido então de várias maneiras, levando em consideração, lógico, o contexto e os detalhes da narrativa de Gênesis. Aqui, então, eu posso tirar 5 pontos discutíveis sobre o significado dessa experiência de Adão. Em primeiro lugar, a intimidade e comunhão. Adão andava com Deus, e isso sugeria, então, uma intimidade e uma comunhão direta e pessoal com Deus. Adão experimentava uma relação sem barreiras com o Criador. Imagine só. Essa relação sem barreiras com o Criador é justamente a presença de Deus que era tangível e contínua, refletindo uma proximidade que é rara na experiência humana após a queda. Em segundo lugar, havia orientação e instrução divina. A presença constante de Deus poderia significava então que Adão, ele recebia diretamente do Criador tudo aquilo que era necessário para que Adão pudesse viver. É interessante pensarmos sobre isso, porque a gente tem uma ideia, eu não sei se vocês têm, mas pelo menos eu tinha a ideia, de que Adão, pelo fato dele ser perfeito, pelo fato dele ser, então, ele não ter experimentado até então o pecado, ele não precisava ser direcionado por Deus. A gente tem essa ideia, né? Mas não, pelo contrário. Essa ideia de andar com Deus significa que recorrentemente, diariamente, em todo o tempo, Adão era instruído por Deus.
Ele era orientado pela divindade. E o homem então conseguia dar passos corretos, porque havia essa orientação divina. Em terceiro lugar, o estágio de inocência e de santidade. Antes da queda, Adão vivia em um estado de inocência e santidade. E andar com Deus implicava uma vida sem pecado, onde Adão estava em perfeita harmonia com a vontade de Deus, vivendo em um mundo sem maldade e sem corrupção. Em quarto lugar, havia autoridade e responsabilidade. Andar com Deus também poderia significar que Adão tinha uma responsabilidade especial: ser guardião do Éden e representante da criação diante de Deus. Ele tinha a autoridade de dominar e de cuidar da terra. Ele refletia, olhe bem, ele refletia a imagem de Deus para a criação. Quinto lugar, era uma relação de dependência e confiança. Adão vivia em total dependência de Deus. E mais uma vez, eu passo por isso, desse pensamento que a gente tinha de que Adão era autossuficiente no Éden, de que ele não precisava de Deus. Mas ao contrário dessa ideia, Adão tinha uma relação com Deus e nele confiava absolutamente. Nele havia uma confiança na provisão de Deus, no cuidado divino. E esse cuidado e essa provisão que Adão desfrutava fazia com que Adão nunca sentisse medo ou ansiedade. Mas aqui, vendo essas 5 circunstâncias da vida de Adão, algumas coisas importantes que aqui nós relatamos sobre essa experiência de andar com Deus para Adão no Éden, nós podemos concluir que esse andar de Adão com Deus envolvia uma profunda conexão espiritual. Responsabilidade moral e autoridade divina, todas vivenciadas em um estado de pureza, de confiança total em Deus. Mas veio a queda. Essa catástrofe que atingiu não só o homem, mas o cosmo. A natureza foi atingida, o cosmo foi atingido com a queda. O homem, então, ele foi alienado de Deus. Ele perde a capacidade de comunhão com o Criador. E ele passa a andar conforme a vontade de sua carne e de acordo com a orientação do anjo que também caiu e que governa o mundo e o sistema. E quando Paulo descreve a situação da humanidade pecadora, ele detalha com requintes de riqueza o que foi a queda do homem e como o homem está descrito em Romanos capítulo 3, versículo número 10 até o 17. E ele diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, os seus caminhos a destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E aqui eu pensei essa descrição do que é o homem, do que é a humanidade, justamente depois da queda. E aí Paulo relata isso. O discurso de Paulo aos romanos é que ele está na igreja de Roma falando para os judeus
que se dizia ser o povo escolhido e pelas obras estava sendo salvo, em detrimento também dos gentios, que diziam que havia uma liberdade religiosa, eles podiam cultuar quem eles quisessem. Aí Paulo disse, nenhum nem outros, toda a humanidade caiu. E aqui ele descreve o que é essa humanidade caída. Por outro lado, Deus não nos deixou assim. Ele mesmo pensou e executou um plano infalível, perfeito, poderoso e eficaz. E penso que um texto também de Paulo, que expressa exatamente esse plano, o plano da salvação, quando Paulo diz a seguinte coisa, no capítulo número 8 de Romanos, a partir do verso 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Aqui está expresso o plano salvífico, é o plano da salvação. Aquilo que acontece no céu, estabelecido na terra, através do chamado do Evangelho, em que os eleitos do Senhor respondem positivamente a esse chamado pela sua graça. Então, para mim, está muito claro. O plano redentivo, expresso no seu amor perfeito, nos capacitou a voltar a andar com Ele. Eu vou repetir para que essa primeira fila aqui escute. Essa primeira aqui, abençoado, para você escutar. Olha só, para mim fica muito claro, que o plano redentivo, expresso no seu amor perfeito, nos capacitou a voltar a andar com Ele. Amém? E somente por causa de Deus é que nós temos vida. Portanto, a minha vida passa a ter sentido, sem de forma alguma perder de vista a tremenda distinção entre o Criador e a criatura. Mas eu gostaria, antes de dizer que Deus é o meu significado e é a minha vida. E eu espero que você saia desta noite pensando a mesma coisa. Deus é o que significa para a sua vida, porque Ele é a sua vida. No Novo Testamento, nós encontramos então algumas passagens que revelam a realidade do crente andando com Deus. São textos que destacam a ideia de pessoas que andam com Deus. E andar com Deus significa que nós andamos na luz, ou com a luz. Olha João 8:12. João 8:12. De novo lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Percebemos, irmãos, que agora não estamos mais andando na escuridão dos nossos pecados. Não somos mais prisioneiros das nossas vontades carnais pecaminosas. Esse texto ele nos mostra algo maravilhoso, tremendo e profundo. Jesus garante que nós andamos com Ele, porque Ele é a luz, os nossos passos são agora iluminados por Deus, e isso faz com que a gente possa contemplar, preste atenção, a beleza de Deus, possa contemplar as maravilhosas obras de Deus, possa enxergar a bondade de Deus, possa ver a misericórdia de Deus e possa alcançar tudo o que Deus tem planejado, prometido para cada um de nós. Andando na luz, andando com Cristo, e Cristo sendo a luz, Ele está o tempo todo se mostrando, se revelando para nós. Então encontrar a redenção em Cristo Jesus, voltar de novo a andar com Deus, é ter essa maravilhosa possibilidade de andar na luz. Você já pegou algum folheto sobre segurança? Você já ouviu algumas pessoas falando, por exemplo, da sociedade que precisa colocar luz em um poste? A ideia no folheto da luz do poste
É que no folheto de segurança o pessoal diz, olha, tem que andar em lugares que tem luz. Não é assim? Coloca a luz aqui no poste para ficar mais seguro. A ideia de luz traz isso. É a ideia de segurança. E Cristo é o quê? É a luz. E portanto nós estamos seguros em Cristo. Aleluia. Nessa passagem então Jesus fala sobre ser essa luz. Essa luz que nos ilumina e clareia tudo. Irmãos, a ideia de que Jesus é a nossa segurança também é expressa lá no capítulo 10 de João, verso 27 e 28. E nessa passagem Jesus fala sobre ser o bom pastor, que cuida e protege o seu amor, que é a igreja. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes digo a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de suas mãos. Este versículo ele mostra como Jesus oferece essa segurança eterna. E que aquele que o segue está garantido. E que ninguém pode tirá-lo de sua proteção. Mas também andar com Deus, irmãos, quer dizer que esta luz, ela traz comunhão. Olha o versículo 1, ou melhor, versículo 7 do capítulo 1 da primeira carta de João. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aí eu quero que você perceba essa realidade também. Pelo fato então de nós estarmos andando com Deus, que expressa comunhão. Perceba que bênção. Andar com Jesus, sendo Ele a luz, além de contemplar a sua criação, ter a segurança da salvação, ainda Ele nos capacita a ter uma comunhão uns com os outros. E nesse quesito, nós expressamos aqui também a nossa condição de salvo. Se na condição de salvo eu ando de acordo com aquilo que Deus me guia, porque Ele é luz, e isso me traz segurança, porque eu dou os meus passos certos, eu estou vendo para onde eu estou caminhando, consequentemente, eu também vou apresentar um comportamento com os meus irmãos diferenciado daquele que tudo que nós aprendemos aí fora, na fé secular, ou em qualquer outro tipo de coisa. Aqui nós percebemos, irmãos, que nesse quesito a nossa condição de salvo vai se expressar quando nós percebemos que cada um de nós é importante como ser humano e filho de Deus. Você já percebeu também, então, como você é crítico? Você já percebeu também que você é uma pessoa que não é perfeita e nem inerrante, mas ao mesmo tempo bastante crítica, bastante crítico? Você mede os outros com a mesma vara que você está medindo a si mesmo? Com certeza não. Talvez, irmãos, nós somos acostumados a criticar, condenar e reclamar. E parece-me que na igreja isso transformou-se em algo corriqueiro. Parece que é mais virtuoso eu reclamar, apontar, criticar, condenar, do que qualquer outra coisa. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, nesta noite, isso não é virtuoso. Isso é maldito. Isso não reflete a tua condição de salvo. Isso não reflete a tua condição de filho de Deus. Viver a vida inteira condenando, criticando, reclamando, isso não reflete uma vida convertida. Porque se Deus fosse reclamar de você, Ele teria muita justificativa para reclamar. Mas aonde você é melhor do que o outro? Por que nós pensamos assim? E porque nós, quando encontramos a Jesus, nós podemos voltar à nossa condição do Éden, a ser pessoas que possam enxergar o outro naquilo que ele é virtuoso e deixar que os seus defeitos sejam corrigidos por aquele que tem a autoridade de corrigir os defeitos, que é o Senhor. Me parece então que na adolescência essa máquina destruidora de reputações,
é superdimensionada, sim ou não? Espero que não. Mas andar com Deus, irmãos, é fazer o que Deus faria com as pessoas. E nesse ponto, a maior demonstração de amor, nós podemos vislumbrar com Deus o que Ele fez. Ele enviou o seu único filho para morrer por aqueles que eram seus inimigos. Então, só nisso aqui, nós não temos mais nenhum argumento, absolutamente nenhum argumento, para, por exemplo, ser entregado de outro. Amém? Não existe razão. Quando nós temos Cristo Jesus, não há razão lógica de termos raiva do outro e querer a sua destruição. Porque se o meu modelo de vida é Cristo, Ele se entregou por mim, que era inimigo dele, sim ou não? Meus queridos, coloquem em prática aquilo que Paulo nos ensinou quando escreveu a carta aos Colossenses, capítulo número 3, a partir do versículo 12. E eu vou ler para você. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se de amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Eu penso também que pensar esse texto aqui reflete justamente essa realidade de que nós, que andamos com Deus, temos comunhão uns com os outros. E percebam que Paulo relata aqui algo dentro da igreja. Ela deve ser vivida dentro da igreja e refletida na sociedade. Então, portanto, já ore em espírito ao Senhor, para que Ele quebrante o seu coração, para que você receba ou libere perdão. Andar na luz quer dizer também, em terceiro lugar, que é andar pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo número 16. Digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Se eu estivesse na sala de aula, eu ia pedir para ele sentar mais longe dela. Mas a gente não está em sala de aula, só preste atenção. Tá bom, galera? Porque assim, eu sei que pode ser divertida a conversa de vocês, mas atrapalha os outros que estão prestando atenção em vocês e não prestam atenção em mim. Não é assim, galera? Beleza. Então, andar pelo Espírito, isso pode soar meio abstrato, mas é uma mensagem, irmãos, poderosa, que transforma radicalmente a maneira como nós vivemos. E o que é andar pelo Espírito? Andar pelo Espírito significa deixar que o Espírito Santo guie nossas vidas. É como se nós tivéssemos um GPS espiritual que nos mostra o tempo todo qual o caminho que nós devemos seguir. Já experimentou ser guiado pelo GPS? Eu sei que você não dirige, você não tem carta ainda para dirigir, você não tem CNH, então provavelmente você ajuda seu pai ou sua mãe com o celular no GPS. E às vezes quando você diz, vá por aqui porque é o caminho, e ele vai por outro, o caminho não fica mais longo? Então andar pelo Espírito, irmãos, pega essa analogia, e é justamente andar daquilo que o Espírito está dizendo, entre nessa, não vá por ali. E nós sabemos quais os rumos que nós devemos tomar todos os dias.
Você que é crente, você tem esse privilégio de ter o Espírito Santo o tempo todo lhe alertando de algo que você pode tomar decisão e ser errado. E você tem a possibilidade então também de saber qual é a decisão certa, baseado nesse andar pelo Espírito, de ser guiado pelo Espírito. Eu sei, meus irmãos, eu sei que nós enfrentamos lutas internas. De um lado, nós temos os desejos humanos que muitas vezes nos levam a fazer coisas erradas, eu sei. De outro, nós temos o Espírito Santo que nos guia a fazer o que é certo, eu sei também. Essa batalha, ela é real, ela é constante. Mas, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Deus nos deu um Espírito Santo para nos ajudar a vencer essa luta. Amém? Andar pelo Espírito significa fazer escolhas que refletem nosso amor por Deus. De uma maneira bem prática. É escolher ser honesto quando é mais fácil mentir. É perdoar quando é mais fácil guardar rancor. É amar quando é mais fácil odiar. É viver de uma maneira que mostre que Jesus é o nosso exemplo. Quando andamos pelo Espírito, nossas vidas mudam. Nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, e isso não só nos ajuda a evitar as armadilhas do pecado, mas também nos permite experimentar a verdadeira paz e alegria que só Deus pode oferecer. E eu fico entusiasmado quando vejo pessoas da sua faixa etária tendo essa oportunidade de poder ouvir isso e pensar que há uma perspectiva real, verdadeira e eficaz de viver pelo Espírito. Quantos não estão tendo essa oportunidade? Quantos estão num lar totalmente hostil, caótico, um altar em que há altares para outros deuses, e você tem em casa a possibilidade de ir vivendo aqui neste momento, de vivenciar o altar verdadeiro do Senhor? Isso é um privilégio de vocês. E aqui a proposta, mais uma vez, está dizendo: ande com Deus. E andar com Deus é andar movido pelo Espírito Santo. E meu desafio para você hoje é esse: deixe o Espírito Santo guiar as suas ações, guiar as suas emoções, guiar as suas decisões. Quando você então estiver diante de uma escolha difícil, pergunte a si mesmo: isso agrada a Deus? Ore, peça orientação e siga o caminho que Ele mostrar. Lembre-se, andar pelo Espírito é uma jornada diária, mas é a melhor jornada que você pode escolher. Andando com Deus é caminhar nas boas obras. Efésios capítulo 2, versículo número 10. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E eu posso entender aqui que caminhar nas boas novas, nas boas obras, é andar pelo mesmo objetivo de Deus. Gente, nossa alma agora é movida pelo propósito de Deus, pelos objetivos de Deus. Isso significa que não temos mais do que nos deleitar. Não, se não for Deus, não tem mais nada nessa face da terra a qual nós podemos nos deleitar. Viver, irmãos, a caminhar nas obras do Senhor é ter a satisfação em Deus, em tudo aquilo que Ele guiar para que você faça,
relativo à sua obra. Isso significa, então, irmãos, mais uma vez, quero frisar para vocês que isso significa que não temos mais do que nos deleitar, se não for para fazer Deus conhecido, testemunhar seus grandes feitos, anunciar a sua grande salvação e honrar nosso Senhor Jesus. Meus queridos, em novembro de 2022, eu conheci Samir. Samir é um nome fictício de um missionário em regiões onde há perseguição. Ele não usa o seu nome de batismo, ele usa o nome que a missão dá para ele. É como se ele tivesse uma nova identidade. Não é ilegal isso é totalmente legal. Mas eu conheci Samir. Ele é um dos coordenadores da Frontiers. A Frontiers é uma agência missionária que trabalha exclusivamente com muçulmanos, com povos muçulmanos. E ele esteve aqui em Campinas nos visitando, e nós saímos para almoçar. E na conversa que nós tivemos com ele, ele conversou um pouco sobre os planos de missões. E aí nós estávamos conversando também sobre a questão dos planos denominacionais de missões. E na oportunidade, ele começou a contar uma parte de sua vida que me chamou a atenção, e eu queria que você prestasse atenção. Samir, ele nasceu em Bragança Paulista. Quem teve a oportunidade de ir em São Paulo e passou por Bragança Paulista, percebeu que lá é um lugar muito desenvolvido. Rola muito dinheiro, não é? E ele disse que, dentre ele e os colegas dele preferiram ir para as universidades para se formar e entrar nas grandes empresas que ali existiam. Mas ele foi chamado para ser missionário no interior da China. E ele contando, ele disse que sim, fez todo o trabalho de estudo, de preparação, foi enviado, e quando chegou na China, com uma semana, ele olhou para o alto e disse: o que é que eu estou fazendo aqui? É a crise de todo missionário. O fato é que ele passou 10 anos na China, e de regresso ao Brasil, ele encontrou os seus colegas. Todos estavam ricos, abastados. Mas ele disse uma coisa que impactou meu coração. Após servir durante 10 anos no interior da China, casar-se com uma mexicana também missionária, e ele disse que, em detrimento dos seus colegas que estavam ricos, em seu peito ardia um amor profundo que fez com que ele escolhesse a melhor coisa da sua vida: Deus. Hoje Samir, ele mora na Malásia, e em conversas com ele está lá coordenando a Frontiers. Ele nos espera para uma viagem, para que a gente venha conhecer o trabalho com os muçulmanos naquela parte do mundo. Andando com Deus, ou andar com Deus, em último lugar, é ter a dependência de Deus total. Colossenses capítulo 2, versículo número 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E eu faço uma pergunta. Você tem orado para saber com quem vai se casar? Vou fazer outra pergunta. Em que universidade você vai cursar? Irá morar aonde quando estiver adulto? Quais passos dará para chegar ao pastorado? Ou como você pensa que será o seu marido se for um pastor? Já pensou sobre isso? Já pensou sobre essas escolhas? E é importante pensarmos nisso, ou ter projetado, objetivado o nosso futuro. E nesse ponto eu queria pensar com vocês a imprescindível oportunidade que nós temos de colocar todas essas questões e outras mais que eu não citei diante de Deus. Aqui então nós podemos ser guiados e conduzidos por aquele que sabe tudo e tem tudo sob seu controle.
aquele que sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, você deve entregar totalmente a sua vida na dependência de Deus, para que você não venha aventurar a sua linda vida que você tem pela frente. Você não pode pegar a sua vida e colocar nas coisas tenebrosas desse mundo vil. Portanto, seja dependente de Deus. Coloque a sua vida na dependência de Deus. O que Deus tem para nós é infinitamente melhor. Efésios capítulo 3, versículo número 20. Toda a glória seja a Deus, que por meio do seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos e imaginamos. Eclesiastes capítulo 8, verso 12. Mas ainda que alguém peque 100 vezes e continue a viver muito tempo, sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Meus queridos, o caminho dos ímpios é direcionado pelo inimigo. São caminhos cegos, obscuros e condenatórios. E por isso que evitam ser direcionados por Deus. Passam o tempo todo a querer ter distância de Deus. E pensam que o caminho com Deus é um caminho penoso, difícil e cheio de tribulação. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, descobrimos que é totalmente ao contrário. Olha 1 João capítulo 5, verso número 2, 3 e 4 e 5. Sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos esta vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crer que Jesus é Filho de Deus. Sendo assim, andar com Deus deve ser a ação diária de todos os filhos de Deus. Ele mesmo possibilitou isso. A obra redentora, esse plano maravilhoso, poderoso e eficaz, nos trouxe de volta para a presença do Pai. Vamos ficar em pé e vamos orar.